Então, todo mundo procrastina, todo mundo deixa para depois, deixa para daqui a pouco, né? E aí, o que acontece? A gente precisa entender quais são os motivos que fazem eu adiar o início ou término de alguma atividade. Sejam todos novamente aqui muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. E, obviamente, que assim, esses conteúdos ao vivo e gratuitos só são possíveis porque a gente tem parceiros, empresas que nos apoiam e nos incentivam a construir esses conteúdos, convidar essas pessoas incríveis aqui para compartilhar conhecimento. E a gente vai passar um vídeo aqui dessas empresas para que vocês também conheçam e, obviamente, se puderem, se tiverem ali projetos que vocês acreditam que essas marcas podem ajudá-los, façam contato, enfim, é sempre aí uma oportunidade também para conhecer novos parceiros, tá bom? Então a gente vai passar os vídeos aqui dessas empresas mantenedoras aqui da plataforma e a gente já volta aí para a nossa conversa, tá bom? Então, até já, fiquem aí. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Voltamos, gente, voltamos. Agora sim, para a nossa última conversa, para a gente começar essa última conversa aqui do mês de julho, essa pauta muito importante que é a gestão do tempo. E hoje eu já soube aqui nos bastidores que teremos polêmicas, muitas polêmicas. Então eu já chamo aqui para se juntar nessa conversa Diogo, nosso mediador do mês de julho, e também os convidados de hoje, o Cleiton, que esteve conosco, né, na semana passada, e a Sara aqui, para se juntar a nós. Gente, muito obrigado novamente, Diogo, pela parceria aí, de conduzir as conversas, Cleiton, por estar aqui com a gente novamente, e Sara, super obrigado aí, prazer em conhecê-la, se junta à nossa rede aqui para gerar conhecimento para a turma. Obrigado, gente. Ótima live. Estarei aqui com vocês até o fim. É com você, Diogo. Valeu, Ramon. Valeu. Obrigado de novo. Essa é a última conversa desse mês, mas a gente vai ter outras aí no futuro, né? Se tudo der certo. Agradecer de novo o convite, a honra que foi passar esse mês de julho com vocês, aprendendo tanto quanto aprendi. E agradecer também nossos convidados, a Sara, que aceitou esse convite assim e abraçou a causa e veio aqui dividir conhecimento com a gente, um conhecimento fora da nossa zona de conforto, fora da nossa caixinha de habilidades. E o Cleiton, obrigado de novo por ter vindo dar esse apoio para a gente aqui, contribuir com essa conversa que eu acho que vai ser muito rica. Eu estava falando aqui no bastidor também que
essa acho que é a que eu estava mais ansioso, porque é um tema que é exatamente isso, né? É um conhecimento além do conhecimento que a gente está acostumado, né? Porque, querendo ou não, quando você fala ali da parte técnica, você sempre tem muito a aprender, mas você sempre tem algum conhecimento. E quando você, poxa, a gente está partindo para uma visão da psicologia em cima de um tema que é tão falado no nosso dia a dia. Então, obrigado, Sara, por ter aceitado, por vir dividir com a gente. E eu já abro a palavra para você se apresentar para a gente, para fazer uma introdução antes da gente começar a live. Depois eu queria que o Cleiton também se apresentasse de novo, para quem não estava na semana passada e está aqui hoje, para conhecer. Mas, Sara, obrigado, boa noite e bem-vinda. Olá, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, achei fera, porque eu acho que esse é um tema bem interessante, é o tema que eu trabalho muito aqui no consultório, né? Então, assim, e é um tema muito falado e também muito, às vezes, banalizado por outras vertentes aí que a gente vê. Então, se a gente jogar hoje no Google aí, vai vir um monte de coisa nada a ver, e aí eu falo, não, a gente precisa falar de outras formas, e aí topei super, porque eu acho que é importante a gente ter. E a minha abordagem dentro da psicologia, ela fala muito disso, dessa psicoeducação. Eu acho que todo mundo precisa ser psicoeducado, no sentido do que é isso e como que eu posso melhorar e o que eu tenho para fazer. Mas, enfim, eu sou Sara Araújo, eu sou psicóloga clínica, eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia breve, maravilhosa. Eu vou explicar um pouquinho aí ao longo da live sobre o que ela faz, como que ela se propõe. E é isso. Estou aí, sou formada há mais ou menos 10 anos e estou na área clínica faz mais ou menos 7 anos. E aí meu público-alvo é essa galera, procrastinadora, ansiosa, né, workaholic, enfim. Gosto de trabalhar com esse público. E é isso. Vamos juntos. Bacana, obrigado, Sara. Cleiton, por favor, sua Boa noite, introdução. pessoal. Boa noite aí, Diogo, Ramon, Sara. Valeu demais o convite para estarmos juntos aqui de novo, né, mais uma vez. Mas para quem não estava semana passada, não me conhece, sou Cleiton Paiva, sou Agile Master na Brivia, né, na tribo de Brasília, né. A tribo é uma empresa nômade que se divide em tribos, né. Então eu sou Agile Master aqui na tribo de Brasília. E também fiquei felizaço com esse tema, assim, eu e o Diogo falamos muito nesse tema na última semana, quase todos os dias a gente falou sobre isso, e aí nós nos provocamos, né, porque é muito fácil a gente tratar esse tipo de tema dentro da nossa caixinha de projetos, onde nós nos incluímos como um ferramental do projeto, né? A gente se olha no espelho como um recurso do projeto, e a gente esquece que esse recurso é humano. Então, para tratar esse recurso, para otimizar esse recurso, as ferramentas de projeto ajudam a ser eficientes, mas as ferramentas humanas nos levam para frente, né? Elas nos conduzem melhor. E aí a gente foi mexendo, e aí combinamos de chamar a psicóloga que mais entende de gestão de projetos no Brasil inteiro, que é a minha terapeuta, Sara, que ela está muito habituada já a ouvir, vamos dizer, as lamuriações e os desafios do nosso dia a dia de gestão de projetos. Então, estou feliz de estar aqui de novo, honrado de conversar com vocês, que são feras na área, e em especial com a minha terapeuta. Valeu, tamo junto. Valeu, Cleiton. Cleiton que, dando um spoiler aqui, que nem sei se o Ramon queria que eu desse, mas é o mais novo colunista aí do Instituto MSGP. Em breve vocês vão ver aí textos dele aí no site, conteúdo rico aí pra galera. Ramon, se não era pra falar, desculpa, já falei. Era super, Sara... não, tem que falar super, é isso aí. Valeu. Sara, vamos começar nosso papo, e assim, como o pessoal já está acostumado, a minha primeira pergunta costuma ser a pergunta já que era para ser a última, mas a gente já começa já de cara. Procrastinação, como você falou, né? Se a gente jogar no Google, vem muita coisa e vem muita coisa errada. Vem muita coisa certa também, às vezes, tem muita coisa, muita literatura bacana, eu acho que você pode até indicar algumas para a gente depois, mas vem muita coisa errada. E um dos sensos comuns que muitas vezes aparecem é a confusão entre procrastinação e preguiça. Tem alguma relação? Se tem, qual é? Se não tem, por que tem essa confusão? Você consegue dar uma visão para a gente do que a psicologia tem a dizer sobre isso? Então, bora lá, né? Procrastinar não é preguiça. Procrastinar, eu achei a melhor definição. É o ato intencional de adiar a tarefa. É isso.
Então, todo mundo procrastina, todo mundo deixa para depois, deixa para daqui a pouco, né? E aí, o que acontece? A gente precisa entender quais são os motivos que fazem eu adiar o início ou término de alguma atividade, né? Que aí é onde entra aquela coisa de que todo mundo procrastina, mas nem todo mundo é um procrastinador. Então, assim, todo mundo vai adiar, vai evitar, e aí a gente tem dois motivos que fazem com que a gente procrastine. O primeiro motivo é o quão difícil é aquela tarefa, o quão chata é ela. Então, eu vou deixando para daqui a pouco, eu vou deixando para mais tarde, eu vou deixando para amanhã. Ah, eu tenho um prazo, então eu vou deixar para os 45 do segundo tempo do prazo, porque aí não, agora eu vou ter que fazer, e aí eu sento, e em 2 minutos eu termino de fazer o que eu passei a semana inteira, né, evitando. E aí vem depois a outra parte, que é, às vezes, o benefício longo. Então, assim, é uma coisa que tá muito distante ainda. Então, eu não vejo ali o benefício logo, então eu vou tendo a adiar, né? Então, assim, qualquer momento da vida, a gente tende a fazer esse movimento. A galera procrastinadora mesmo, né, que tem esse processo, teoricamente, aí é uns 20% da população, que é uma galera que às vezes tem um tipo de transtorno mental, né, assim, ou um transtorno de personalidade, ou passa por um tipo de depressão mais severa, né, ou quadros de ansiedade mais aguda, mas a procrastinação mesmo, que é essa que a gente vai debater aqui, ela passa por essas causas, né, então não é preguiça, a gente sabe, né, o que a gente não está fazendo, né, e às vezes as escolhas que a gente faz. Entendi. Pegando essa explicação da Sara, Cleiton, você acha que, do ponto de vista de gestão, essa questão de procrastinação tem a ver com alguma dificuldade em priorizar tarefas? Isso para o gestor, ou não só para o gestor, né? Às vezes até para quem vai executar também alguma questão. Com essa explicação da Sara, trazendo para o ponto de vista de gestão, você acha que tem alguma relação, uma dificuldade em priorização versus a procrastinação? Tipo, às vezes é o que a Sara falou. Às vezes a procrastinação é até não intencional, que a pessoa não sabe realmente priorizar o que vai ter mais valor de entrega ali naquele momento, não consegue enxergar. Você consegue enxergar uma relação entre isso ou estou viajando? Não, total, cara. O que eu acho que acontece muito é que, assim, os projetos que a gente conduz no dia a dia, eles são cheios de tarefas que nos dão prazer, nos acrescentam profissionalmente, né, com as quais a gente aprende e a gente evolui com aquela atividade, e muitas vezes existe um percentual muito grande de atividades que elas ou são burocráticas devido a alguma característica da organização ou do próprio projeto, ou elas não nos motivam. Então, muitas vezes, quando uma tarefa de um projeto, uma atividade, ela cai no nosso colo, com essa característica, a gente tende a priorizar aquelas com as quais a gente se identifica mais, com as quais a gente evolui, a gente pesquisa, a gente consegue mostrar desempenho. A gente vive numa cadeia profissional que você tem que mostrar desempenho para poder evoluir, para poder requerer melhor salário. Então, muitas vezes, quando essas tarefas chegam, a gente vai olhar muito mais para aquelas que jogam luz sobre o nosso trabalho e muito menos para aquelas que são burocráticas, que são chatas. Essas aí, em especial, acabam indo para a parte da noite, né? Tipo, tarde da noite no trabalho, no escritório. Cara, o que você está fazendo aí? Ah, cara, os negócios que a gente não fez a semana inteira e é para amanhã. Então, assim, acontece muito isso, né? Eu acho que está ligado com como a gente se motiva. E aí a gente tem um desafio na gestão de projetos, a gente que está mais na parte de gestão, que lida com os times, de muitas vezes a gente não ser o incitador da procrastinação, ou identificar onde tem isso em uma tarefa para a gente tentar manipular, porque quando uma pessoa do time ele procrastina, aquilo implica no resultado do projeto. E muitas vezes não é por mal. Então a gente acaba tendo que gerenciar isso, tem que ter um olho muito aberto para tentar mover aquela atividade e manter aquela pessoa motivada ou ajudá-lo a executar aquilo. Bacana isso que você falou, que isso me dá uma deixa para eu perguntar para a Sara, justamente isso. Nós, enquanto gestores, né, que temos que lidar com a equipe, temos que motivar a equipe, temos que, muitas vezes, justamente fazer essa priorização para a equipe poder entender para onde ela vai, para onde ela não vai. Você entende, Sara, que assim, alguma postura, algum pensamento que a gente possa ter algum tipo de, não sei, de rito, de alguma coisa, para não parecer
não transparecer, não é transparecer a palavra que eu queria usar, mas não parecer realmente que está rolando um processo de procrastinação, ou mesmo que esteja, da gente não contaminar a equipe que a gente está liderando, ou coisa do tipo com isso, mesmo que nós estejamos com essa dificuldade, digamos assim, envoltos nesse ciclo de procrastinação, de não enxergar o benefício, como você mesmo falou. Você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse sentido? Postura, ferramenta, rito, enfim, alguma coisa nesse sentido? É complicado, porque assim, a gente às vezes não tem uma fórmula mágica, né, para tipo, ajudar e tudo. Então, às vezes são coisas que a gente precisa. Primeiro, a própria pessoa precisa entender o que está rolando ali com ela, né? Entender qual é a causa da procrastinação. E muitas vezes vai cair nessa coisa de que é porque é chato, é porque desmotiva, é porque é desagradável. Tem a parte também da procrastinação, que é muita questão do perfeccionismo, que foi isso que o Cleiton falou. Então, às vezes, eu quero apresentar o melhor trabalho, e aí eu fico muito tempo ali na construção, na elaboração daquele processo, ao invés de ir para o que eu tenho que fazer mesmo. Então, eu fico ali fingindo que eu estou trabalhando, não, eu estou pesquisando, eu estou fazendo, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu, né, de uma parte chata do consultório, por exemplo, que eu odeio fazer, que é a parte administrativa. E aí teve uma época que eu precisava fazer uma planilha aqui para mim. E, cara, eu perdi dinheiro com isso porque eu ficava querendo a planilha perfeita. Então, como fazer regra de não sei o que lá na planilha do Excel, como fazer um cálculo. Então, eu ficava assistindo vídeos e vídeos de como montar a minha planilha perfeita. Se hoje eu mostrar para vocês como é a minha planilha, ela é horrível, mas é o que precisa acontecer, porque eu preciso lidar com isso de algum momento. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que vão ter coisas que vão ser chatas, vão ter coisas que vão ser desagradáveis, vão ter coisas que vai ser, que a gente tem que fazer. E quanto mais eu evito e adio esse fazer, mais eu fico frustrado comigo mesmo, e aí é a coisa do trabalho em equipe, né? O quanto que o meu adiar a tarefa está impactando no trabalho do outro. Que eu vejo isso tanto no consultório, pô, eu fiquei um tempão esperando o cara responder um simples e-mail, ou às vezes formalizar alguma coisa, e às vezes o cara tava lá nesse processo de que, porra, velho, que saco, eu vou ter que formalizar alguma coisa, eu vou ter que fazer algum processo. Então, às vezes o trabalho em equipe passa por isso, cara, o seu processo vai impactar no trabalho do outro. Eu acho que é essa noção. Então, primeiro, cara, a gente vai ter que fazer coisa chata sim, então faz logo, né? Eu tinha isso quando eu era criança, minha mãe ensinava, falava assim, se livra logo, faz logo. Então eu chegava em casa e já fazia logo o meu dever de casa para me ver livre. Então, às vezes, o fato da procrastinação, às vezes, faz logo a parte chata, faz logo a parte desagradável, depois vai para a parte legal, né? Depois vai para a parte chata. Ai, Sara, mas e se o trabalho for só coisa chata? Aí eu acho que você tem que vir para a terapia para repensar se o que você está trabalhando faz sentido para você, se tem a ver com aquilo que são coisas importantes para você. Vocês estavam falando aí de motivação, e eu queria só abrir um parêntese, que na terapia cognitiva a gente fala muito de motivação interna e motivação externa. Então, a motivação interna é isso, tem a ver com aquilo que é importante para mim. Se eu estou fazendo uma coisa que não tem nada de legal nela, então acho que a gente tem que repensar. Mas, assim, eu atendo, acho super legal atender, mas tem outras coisas que são muito chatas, mas são burocráticas, mas que eu tenho que fazer, porque é o equilíbrio das coisas. Logicamente que a parte chata é poucos por cento da parte legal. Mas se só for coisa chata e você estiver num lugar que só tem coisa chata, não tem nada legal, então é a hora de repensar. E fez sentido aí para vocês o que eu disse? Não, total, total. É aquela história, né? Tipo, foi bem legal a palavra que você usou, o equilíbrio, né? Tipo, não adianta você achar que vai ser só um mar de rosa, vai ter só coisa legal para fazer. Não, vai ter algum momento que vai ter a coisa chata, ou tem que ser feito. Mas aí, como é que você acha que, você, enquanto psicóloga, e na sua opinião pessoal mesmo, na sua experiência, né, com os atendimentos que você faz, na sua experiência nos estudos que você fez, então o melhor para lidar com isso, com essa tem que ser feito, é tirar da frente, é resolver.
Ou, sei lá, já vi muita gente falando também, não, você equilibra, você faz uma coisa que você gosta e na sequência você faz o chato, e depois você faz o que você gosta de novo, você faz o chato. Mas muitas vezes o que você gosta, você gasta um tempo, você faz a, entre aspas, procrastinação do bem ali. Não, vou fazer aqui, vou enrolar um pouquinho aqui, porque isso aqui tá legal de fazer, e o outro chato vai ficando para lá. Como é que é esse equilíbrio, assim? Como é que você pensa que a gente pode lidar com isso? Eu costumo falar que, assim, às vezes tem coisas muito chatas que, quando a gente olha, a gente acha que é muito grande, né? Então, assim, às vezes eu falo, caramba, eu tenho que fazer muita coisa, né? E aí eu acho que, por exemplo, a gente pode dividir essa tarefa em fatias, né? Então, pegar a parte chata e dividir ela em fatias. E aí eu começo pela parte mais fácil logo. Teoricamente, essa parte mais fácil vai me motivar. Falei, já que eu fiz isso, bora para próxima. E aí eu vou, pronto, terminou. Mas às vezes é uma coisa da nossa cabeça também, que a nossa cabeça ela não é gente, né? Ela é aquele diabinho que fica aqui falando que às vezes a parte chata, nossa, é 3 horas que eu vou ter que fazer aquilo, quando na verdade é 15 minutos, né? Então, se você parar, sentar, colocar no papel o que você tem que fazer, dividir aquilo ali, às vezes, em fatias, em etapas, né? Começar pela mais fácil, a você terminar, né? Aí era onde, às vezes, a gente pode pensar que, então aí eu terminei a parte chata, eu vou me premiar. Peraí, vou descer ali, vou tomar um café, eu vou fazer uma pausa aqui, assistir um episódio de uma série que eu gosto muito, divertida ali, não a série que tem 1 hora de episódio, mas a série ali que tem 20 minutinhos e tal, né? Assistir um vídeo, ou às vezes dar uma volta, né? Então, às vezes, se premiar por fazer aquilo que você terminou, né? É aquele jogo bem da infância, né? Terminou, toma aqui o pirulito, né? Que, como a gente é adulto agora, pode ser o café. Não gosto muito de se premiar com comida, porque aí a gente vai para um outro extremo, que às vezes a gente vai para comprar. Mas às vezes, pô, você pode ir ali, toma um café, come um biscoitinho e tal, poxa, terminei a parte chata. Porque essa é a parte legal que a gente vai se motivando, porque eu alimento essa minha autoestima, autoeficácia, porque eu, consegui fazer. Pode ser que agora eu falando, vocês falam assim, não tem isso não. Mas bora lá para a prática, vocês vão ver que quando você consegue riscar, por exemplo, da página, eu não sei se vocês usam aplicativos, eu gosto muito de papel, né? Mas não sei se os aplicativos aí da vida, às vezes você passa o risquinho assim, gente, eu tenho caneta rosa, vermelha, adoro passar quando eu termino essa parte chata. Então, essas coisas que são motivadoras para eu ir criando esse hábito de fazer logo a parte chata. Outra coisa, que eu não sei se eu viajei demais, mas vamos lá, é a questão de você achar que você tem que ter força de vontade para fazer a parte chata. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu costumo dizer para meus pacientes. Força de vontade é igual a unicórnios. Você já viu unicórnio? Não, nem eu. Eles não existem. Força de vontade... Força de vontade não existe. Você só tem que ou faz ou não faz. Entendeu? Então, precisa vir algo supremo para eu fazer esse negócio. Não, velho. Senta. O que eu tenho para fazer hoje? E faz. E aí vem, se premia, né? Colabora, se dá, né? O auto-reforço que a gente chama. Porra, foi foda agora. Que legal, né? Fez sentido aí, gente? Eu viajei demais, respondi sua pergunta. Respondeu com certeza, fez total sentido. Pegando essa questão, esse gancho que você falou da premiação, né, da gamificação, digamos assim, das tarefas chatas, como é que a gente lida, por exemplo, quando você tem pouco espaço entre as suas tarefas? E aí já trazendo até para o tema do mês, né, a questão assim, um pouco mais focada na questão de gestão do tempo. Eu tenho pouco espaço, eu tenho aquele bando de coisa chata para fazer que eu estou procrastinando, que eu estou enrolando, mas eu preciso fazer. Eu tenho pouco espaço para fazer essa questão da minha
da minha premiação, digamos assim, ou poucas opções, né? Você falou, a comida não é uma coisa legal, também concordo, senão cada tarefa que você fizer, se você for lá comer um biscoito, daqui a pouco você está empanturrado, né? Mas como é que você lida com isso? O que seria uma válvula de escape nesse caso? Tipo, tem que esperar mesmo o final do dia? Tipo, ufa, acabou o dia, agora vou me premiar. Tem algum botão vermelho de ajuda, usando a palavra que a gente escreveu aqui? Tem algum... acho que é válvula de escape mesmo, não tem outro termo. Como é que você lida quando você tem uma rotina tão frenética a esse ponto que quase que te impede de fazer isso entre uma tarefa e outra, entre uma demanda e outra? Como é que você gere essa questão dentro do seu dia? Como é que você acha que a visão, né, a sua visão enquanto psicóloga, a visão da psicologia, como é que ela pode ajudar nesse sentido? Eu acho que não dá para a gente ir logo para só quando já estiver no sufoco, né? Eu acho que são hábitos saudáveis que a gente precisa manter e são poucas coisas que a gente pode fazer durante todo o dia, né? Então, se eu começo a trabalhar às 8 da manhã, né? Eu posso acordar um pouco mais cedo, tomar um café mais devagar, né? Sentar, tomar um café, se você tem família, sentar com a família para tomar um café, se não tem, né? Aprecie a sua própria companhia, né? Nesse momento do acordar, do despertar, né? Durante o dia, cara, dá para parar 5 minutos. O projeto ele não vai morrer, entendeu? A galera, tá, tudo bem, eu sei que, mas aí vão me matar, mas 5 minutos para você dar uma levantada, fazer um alongamento, às vezes essas pequenas coisas do dia, durante o dia, ou não, agora eu vou colocar uma música aqui para eu ouvir, uma música que eu gosto, eu não sei, né, se vocês estão tudo trabalhando de home office, mas antes da pandemia, os meus trajetos todos eram escutando podcast. E isso é muito, muito agoniante, porque a cabeça, ela começa a ter uma hora que ela não para. Então, assim, final do dia, agora, quando eu volto para casa, é um rock pesado, ou é uma música suavezinha, ou Então, às vezes, uma música que você coloca ali diferente, sabe? Levanta, bebe água, né? Então, assim, são pequenos hábitos que a gente vai deixando, porque não, o cliente vai me matar, ou a pessoa vai me trucidar, porque eu tenho que responder agora, né? Eu tenho que fazer agora, eu tenho que. Não, gente, 5 minutos, né? Aí a gente tem exercício de respiração, alongamento, principalmente para vocês que passam o dia inteiro aqui no computador, coisa de pulso, né? Essa coisa da tela também, vai chegando uma hora, eu tenho percebido que muita gente está usando óculos agora, depois da pandemia, por essa questão do excesso de telas, né? Então eu acho que essas pausas, e a gente chama, né, eu gosto muito de chamar, que são ilhas de descanso. Promover ilhas de descanso durante o dia não precisa necessariamente ser um filme de 1h30 que você vai sentar e colocar os pés para cima, uma partida de um jogo que demora, sei lá, 2, 3 horas para ser descanso. O descanso às vezes é isso, levantar, fazer um alongamento, escutar uma música diferente, fazer um lanche mais demorado, tomar um café, um chá, que fazem toda a diferença, porque se você emendar, já era, né? E uma das coisas que eu vejo muito acontecendo é que a gente está o tempo todo no próximo passo. Então, eu estou tomando café aqui, mas aí quando eu chegar lá, eu vou ligar o computador, eu tenho que abrir tal e-mail, eu tenho que mandar para aquela pessoa tal coisa, eu tenho que responder fulano, e aí quando você viu, você não sabe o que você comeu, se você comeu direito, né? Ou às vezes está no banho. Outra coisa também que pode ser interessante, tomar banho, né? Tomar banho. Às vezes a gente está lá tomando banho pensando no que eu tenho que fazer depois, né? Então, assim, são coisas que você pode ir pensando para fazer um pouco a cada hora. 5 minutinhos, 10 minutos, que seja. Ai, Sara, no final do dia eu posso perder 50 minutos. Não, você não perde. Você ganha em qualidade de vida. Fora as outras coisas que aí demandam mais tempo, que é a atividade física, que eu acho que é uma coisa muito importante, ou no começo do dia ou no final do dia. Ou às vezes na hora do almoço, né? Eu tenho pacientes aqui que saem para correr na hora do almoço, porque é a hora que dá. Então ele passa um monte de protetor, ele fala assim, eu bebo muita água
e vou correr meia hora e volto para casa, tomo banho, sento e continuo o meu trabalho. Então, às vezes, são coisas que precisam ser feitas todos os dias, porque vai chegar a hora do esgotamento. Se a gente vai, esgota. Aí o corpo começa a travar, aí você começa a ter mais dor de cabeça, aí você começa a dor de estômago, aí você não se alimenta direito. Uma das coisas também que a gente tende a procrastinar muito é com a questão da atividade física e da alimentação. Então, quanto mais eu estou cansado, mais eu vou privilegiar alimentos que me deem mais energia. Então, são alimentos mais gordurosos, mais açúcar, mais doce. E às vezes a gente fica com essa sensação de que eu mereço isso. Então, eu vou comer aqui o chocolate porque, pô, eu mereço. Eu vou beber aqui essa cerveja porque eu mereço, eu passei o dia inteiro. Não, eu tô bebendo essa cerveja aqui porque, cara, hoje foi um dia foda, eu fiz as coisas que eu precisava fazer e eu quero agora sentar, tomar minha cerveja, conversar com a minha esposa, conversar com meu namorado, conversar com quem for, com ninguém. Vou sentar aqui, vou jogar um jogo, porque é essas coisas que a gente precisa ir fazendo. Porque se você deixar, você acorda e dorme só trabalhando, que foi uma coisa que aconteceu muito no começo da pandemia. A gente acordava e dormia, né, só trabalhando. Eu tive pacientes aqui que, cara, começavam a trabalhar 8 e paravam meia-noite. Ah, já que eu tô aqui em casa, não preciso... E vai. E o quanto que isso é prejudicial para a saúde, de uma forma, acabaram que, às vezes, pega Covid, porque quando sai de casa, baixa imunidade, só se alimenta mal, não faz quase nada, tá tudo zicado, a chance de ficar mais doente é muito maior. Então, assim, eu acho que não tem uma coisa específica para eu te falar, assim, de que faça isso, faça aquilo. Eu acho que é uma soma de fatores. Alimentação mais saudável, essas ilhas de descanso, sono, né? É uma coisa que é muito importante. Eu falo muito da higiene do sono. Desligar aparelhos, né? Desliga a internet quando você vai dormir, meia hora antes ali eu me proponho a dormir aí umas 11 horas. 10h30 eu já coloco o celular lá no outro lado da cama, entendeu? Para eu ir. Eu faço algum tipo de leitura, ou eu fico parado, eu assisto um pouco de TV, ou às vezes deixo o sono vir mesmo, né? Então, às vezes, essas rotinas mesmo, todos os dias, fazem um bem danado lá na frente, porque chega uma hora que o corpo vai cobrar. Ele vai chegar e aí você vai estar com esgotamento, coluna travada, um monte de coisa que vai dar ruim. Não, legal. Poxa, dicas de ouro aí. Cleiton, eu sei, a gente se conhece há algum tempo, e eu sei que você teve um ponto de virada na sua vida, um tempo atrás, onde muitas dessas questões que a Sara estava comentando aqui, você começou a adotar para o seu dia a dia, né? Você sente que isso, de fato, melhorou não só a tua saúde mental, que era o mais importante, era o objetivo da saúde mental, da saúde física, mas o teu desempenho no trabalho, especialmente nessa questão que a gente tem batido muito na tecla aqui nessas lives, gestão do tempo, priorização de tarefas, definição de o que é mais importante, o que é menos importante. Foi engraçado a Sara ter falado de fatiar as coisas, é um termo que a gente... A psicóloga Scrum Master. Esse negócio de fatiar é um negócio que a gente escuta demais. E a gente fatiar o problema, pior é falar fatiar o problema, a gente fala isso todo dia. Todo dia, né? Semana passada acho que você usou a questão do rocambole, né? Então, nada mais fácil de fatiado que o rocambole. Você sente que isso, de fato, melhorou o teu... Assim, a saúde física e mental, lógico, né? E era o principal objetivo. Mas e o teu desempenho no trabalho? Então, cara, arquivo confidencial, né? Pergunta de Faustão. Mas, na verdade, assim, eu acho que para pensar nisso, a gente tem que dar um passo atrás, né? A gente vive uma cultura em que a gente confunde eficiência e eficácia com a imersão que você faz numa atividade, né? Ah, não, o Diogo é muito eficiente, ele chega no escritório 8 da manhã e sai 1 da madrugada, né? Só sai quando termina aquela atividade daquele dia, né? E por aí vai. E assim, isso é uma cultura, é cultural. A maioria das empresas, e não é por mal, né? Isso a gente foi crescendo nesse meio. E aí, sim, há alguns anos atrás eu entrei num momento de exaustão física e mental, né?
muito grande por ter essa postura, e aí a gente vai percebendo como a gente se deixa entrar no negócio. Quer ver uma coisa pequena interessante? Um dos piores venenos que a gente tem hoje é o copo d'água e a xícara de café em cima da mesa. O copo d'água em cima da mesa, ou a jarra d'água, que é pior ainda, você não levanta mais, você não sai, né? Cara, as palavras da minha boca, eu ia falar sobre isso. Que massa, sério. Desculpa te interromper. Mas é isso, a gente vai criando hábitos que nos prendem mais ao trabalho. E não é por maldade, é porque a gente acha que isso é produtividade. Então, a gente pega, a gente compra, né? Vou comprar um suporte para pôr café e o copo não cair aqui em cima da minha mesa. A gente adquire esses complementos ao nosso home office. É impressionante. Mas, bom, voltando ao que você me perguntou, né? Então, assim, e aí, assim, eu faço terapia já há muitos anos e a gente vem nesse processo de entender como eu me sinto em relação ao meu trabalho e a gente percebe que muitos dos problemas que a gente tem com o trabalho, até do que nos leva a procrastinar, são problemas que mentalmente a gente cria. A gente cria esse ambiente de terror de que, assim, não pode, se for 5 minutos depois morreu. Se for 5 minutos depois acabou o mundo. Se ficar para amanhã, é tipo assim, é muito mais a gente quer evitar negociar, a gente como gestor de projeto, a gente se empodera pouco. De verdade, a gente não acredita que a gente tem o poder de chegar num stakeholder ou né, numa pessoa da organização e falar assim, olha, essa atividade não sai hoje. Por que não sai? Porque eu sou gestor, porque eu tenho equipe. E pior ainda, quando a gente é gerente de projetos, a gente faz a mesma coisa com o time. Né? Sei que a gente tem que ir dosando. Algumas vezes é necessário a gente fazer um serão para fazer uma entrega. Mas aquilo que a gente falou semana passada, a gente se habitua muito ao cronograma reverso, né? Ele vira o nosso maior inimigo, né? A gente se habitua a isso. Então, aí voltando para mim, e sim, e aí de 3 anos para cá, eu comecei a praticar atividade física, pedalar, ter uma dieta controlada, fazer outras coisas durante o meu dia que fazem bem para mim, como escrever, né? Vocês falaram de ser colunista do Mestre GP, também sou colunista do Jornal de Brasília, toda sexta-feira, então essas atividades vão me complementando, e de modo que o meu dia rende mais, né? Então, sempre que tem uma atividade, uma dessas atividades que me fazem bem no meio do meu dia, ele rende muito mais, né? A gente brinca, e aí eu vou entregar o segredo da terapia da Sara, tá? Eu tenho aqui na minha parede escrito as coisas que me fazem bem durante o dia. Tipo assim, para o meu dia ser feliz, até o final do dia, eu tenho que ter contato com essas coisas. Então, eu tenho uma lista aí de X coisas que tem que perpassar pelo meu dia. Música, escrever, ler, tal, por aí vai. Não faço todas, a Sara não me entrega, não faço todas. Mas, assim, a gente, como a Sara falou antes, a gente se envolver com essas coisas que trazem benefícios mentais, saúde mental, nos ajuda a lidar melhor com os problemas. Eu tenho um hábito de que, por exemplo, não está aqui, eu pus para ali, tem um violão atrás de mim, geralmente. Então, muitas vezes, quando eu estou no meio de uma atividade muito complicada, que eu tendo a procrastinar, e eu vou procrastinar, eu tendo a parar tudo que eu estou fazendo, pegar o violão e tocar uma música qualquer. Né? Parei, toquei, acalmei. Recentemente, para não entrar numa discussão muito grande no meio de uma reunião de trabalho, que iria acontecer, e eu já estava com o sangue fervendo daquele milhões de mensagens, eu parei e falei assim, cara, não vai dar certo se eu for desse jeito. E aí eu peguei o violão, toquei a música, levantei, peguei uma água, aí, não, vou fazer isso na reunião. Então, assim, só para voltar para o centro da sua pergunta, a gente se habitua a trabalhar demais, porque trabalhar demais é uma desculpa que todo mundo elogia. É grandioso, né? Gente, o Diogo é um menino prendado, trabalha tanto aquele menino, né? Mãe, não vou no seu aniversário, mãe, estou trabalhando tanto, né? Passa até a mão assim, tá tão puxado, mãe, esses dias. Então, assim, porque é nobre, é uma desculpa nobre. E, na verdade, é a gente que se coloca muitas vezes nesse ciclo de procrastinação, porque cai tantas atividades, a gente aceita tanto, a gente gere mal o nosso tempo, a gente não se autoprioriza, e aí o que acontece? Lá no final, quando você tem, me desculpa, um AVC, um burnout, qualquer outra coisa, quem vai tocar o projeto? Não tem dúvida de que outra pessoa vai tocar. Não tenha dúvida. Então, assim, priorizar a si mesmo. Um dos grandes prêmios que eu me dou nos últimos tempos é me priorizar. É tipo assim, essas são as horas de trabalho, de envolvimento com o projeto, e essas são as partículas de horas do meu dia que eu vou me envolvendo com coisas importantes para mim. Funciona todo dia? Não. Mas do dia que dá para fazer, cara, traz um benefício gigante. Show. Não, bacana. Dentro dessa vertente ainda, eu vi uma frase, eu até repostei essa frase, né? Na verdade, eu vi no perfil de outra pessoa, frase de camiseta aí também, tá, Ramon? Toda live tem uma frase de camiseta. Eu achei sensacional, assim, pela simplicidade dela, e porque se você para pensar, tem sentido com tudo que a gente está falando aqui.
que vocês estão falando aí, eu estou aqui absorvendo, bebendo dessa fonte, que a frase era o seguinte: descansar é produtivo, né? Descansar não é que você está deixando para depois, que você não está se importando, não, descansar é produtivo, né? A pessoa com a cabeça aberta, com a cabeça livre, ela vai produzir mais, vai fazer a tarefa chata de uma forma mais tranquila e motivada, né? E aí eu queria perguntar para a Sara, a gente até falou nos bastidores também que eu ia fazer essa pergunta, procrastinação e burnout, qual a relação? Oh. Eita! Bom, o que é o burnout, né? O burnout é uma necessidade de fazer tudo para todo mundo, o tempo todo, e não pensa em si, né? Então, assim, né? Em linhas gerais, na prática que eu vejo aqui, é quando você quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, não tem uma relação de procrastinação com o trabalho, o burnout. Ele tem uma relação de procrastinação com as coisas da sua vida. Então, a pessoa, ela vai para esses hábitos ruins, né? Então, assim, ou os excessos de... Então, assim, se eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer muita atividade física num dia só, e aí depois eu passo milhões de dias, porque aí eu vou para o trabalho, então é o cara que trabalha de segunda a sexta, e aí sábado ele resolve andar de bicicleta 100 quilômetros. E aí, depois ele nunca mais anda, daqui a 2 meses ele anda de novo, mais 200 quilômetros, e aí ele ferra com o ombro, ele ferra com uma parte do corpo dele, e aí ele começa nos processos. Então, o burnout hoje é esse esgotamento, às vezes não está mais no CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, não está mais a síndrome de burnout. Agora ele se refere a um esgotamento mental, né? Então, assim, a síndrome de burnout já é um termo mais antigo, mas ele tem a ver com isso, né? Eu quero fazer tudo. Uma paciente minha que tem burnout, ela fala, é o meu 110% para todas as áreas da minha vida. E aí não fecha a conta, porque eu sou só uma pessoa e eu tenho que dar 110% para o trabalho, eu tenho que dar 110%. Ela é mãe de 4 filhos, então ela tem que dar 110% para os filhos, para o marido, para a vida social dela, e aí isso não fecha. Então, que hora que ela vai olhar para ela? Que hora que ela vai ter tempo para ela? Que hora que ela vai fazer as coisas que são importantes para ela, né? E aí, pronto, a gente está com um quadro de esgotamento mental que geralmente vem com a comorbidade da depressão, que aí é quando eu entro num quadro de desesperança, de que as coisas não vão dar certo, de que eu não tenho mais função na vida, porque geralmente quando a galera tá com burnout, ela é afastada do trabalho, então a vida perde a função, né? E aí tem um livro muito legal, que são as 12 regras para a vida, que é de um psicólogo, e aí ele fala que a primeira regra da vida é você não ser o que você faz. Então, se eu aqui me apresentei como, oi, tudo bem? Eu sou a Sara, a psicóloga. E aí eu deveria ter me apresentado como a Sara. O que é que eu poderia me apresentar aqui? Não a psicóloga. Enfim, mas é isso. A Sara que gosta de comer chocolate, escutar podcast, tomar muito café. Ela ama café. Mas se eu falasse isso, vocês não iam me dar credibilidade nenhuma. Porque, né? Que essa menina vem falar Pelo contrário, eu ia me identificar ainda mais com você, que eu adoro um café também. Café com chocolate é a melhor combinação do planeta, minha gente. Qualquer coisa diferente disso, eu não sei. Mas, então é isso, assim, tipo, às vezes a gente precisa desconectar do meu senso de capacidade, da minha função e a minha existência na Terra como aquilo que eu faço, e não aquilo que eu sou, da minha essência. Então, burnout não tem muito a ver com procrastinação, é mais um deixar de lado a si, porque eu preciso estar o tempo todo dando satisfação, ou sendo produtivo, como o Cleiton falou, né? Tirando 10, recebendo o melhor feedback, entregando dentro do prazo, embora isso seja muito difícil, né? Então, é isso. Respondi?
Respondeu com certeza, porque realmente era uma dúvida que eu tinha. Se tinha algum tipo de relação. Você acabou de esclarecer a minha dúvida e acho de muita gente também. Mas ainda em cima disso, uma pessoa ansiosa que está num ciclo de procrastinação, como é que trata? Não, não como é que trata, né? Não vou falar para você dar uma consulta de graça aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, como a gente lida com isso? Eu, enquanto uma pessoa ansiosa, mas que estou aqui no meio de uma espiral de procrastinação maluca, porque voltando lá para as nossas primeiras falas, tô cheio de tarefa chata para fazer, mas eu só quero fazer as legais, mas eu fico ansioso porque aquelas chatas não saem ali do meu to-do list. É, e aquilo está atrapalhando a minha equipe, como você mesmo falou. Às vezes eu preciso entregar um negócio para a minha equipe e poder trabalhar, mas eu não consigo porque é chato, porque eu estou procrastinando e eu fico ansioso porque eu quero fazer só. Como que lida quando você entra numa espiral como essa? Assim, que assim, eu enxergo que ela é perigosa. Não sei se você também tem a mesma opinião. Sim, ela é. Liguei. Ela é perigosa. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Uma coisa causa a outra. Eu não sei quem vem primeiro. Se eu estou ansioso. Pode ser. Pensa comigo. Eu estou ansioso porque eu preciso entregar um trabalho muito bom e na minha cabeça ele tem que ser o melhor trabalho da face da Terra. E aí eu entro nessa onda de que eu preciso ser perfeita e que tem, né, passa por esse lance do perfeccionismo. O meu corpo todo, ele se prepara para que a gente faça essa atividade. Então eu vou, né, o corpo todo se prepara para a gente, né, e aí eu começo a respirar um pouco mais ofegante, aí eu sinto que o coração está batendo um pouco mais rápido, e aí a minha mão tá suando, porque, nossa, esse trabalho é muito importante, essa coisa que eu tenho que entregar e tal, não sei o quê. E aí, e é chato, né? Então, eu preciso, de alguma forma, não me sair desse sentimento ruim. Então, a gente tende muito a querer fugir, não sentir esse desconforto que muitas vezes a ansiedade traz. E aí eu vou para a procrastinação, que reforça esse sentimento ruim, porque aí eu parei aqui e aí beleza. Não, daqui a pouco eu faço, deixa eu ir ali ver o que eu vou almoçar hoje. Aí eu levanto e vou lá. E aí esses sintomas, eles melhoraram. O coração para de bater não, né? Ele diminui, ele bate normalmente, minha respiração fica mais tranquila e tal. Aí, opa, eu não tenho que lidar com isso agora, então bora. Então, assim, a ansiedade, ela nos prepara, né? Ela é um sentimento, uma emoção que ela precisa estar aqui para a gente viver, né? Só que, às vezes, a gente não quer lidar com esse desconforto que ela traz, porque, teoricamente, lá, se a gente for ver a onda da evolução, era para a gente fugir ou caçar. Então, o corpo da gente está preparado para isso. Então, aqui, o coração está bombeando mais rápido, né? Todas as veias, a pupila dilata, a mão sua e tal, não sei o que. Só que eu não faço nada, eu fico sentado aqui na frente do computador, paralisado, porque eu não consigo fazer. Então, é uma coisa que leva a outra. A procrastinação me deixa mais ansioso e eu quero fugir desse sentimento, então eu vou sair daqui, eu vou parar de fazer, eu quero fugir, eu quero sumir. E aí eu vou comer, aí eu vou assistir série, aí eu vou jogar, né? Eu sei que a galera joga muito, assim, até eu tô afim de comprar um videogame para jogar agora, uns jogos aí que meus pacientes falam. Mas é isso, então a gente acaba indo para esses outros momentos para trazer esse conforto para o coração. Que aí, se eu estou assistindo uma série, eu não estou mais sentindo nada. Agora, senta de novo para fazer. Eu vou contar uma história que eu fiz a minha especialização em 2017. Comecei minha especialização em 2017. 2019, tinha que entregar um artigo de 15 páginas. Era só isso que eu tinha que fazer, 15 páginas. E aí, o que eu fiz? Quero fazer um artigo que seja maravilhoso para ser publicado na Revista Internacional de Terapias Cognitivas. Pensei no tema no meio de 2019. Meio de 2019. Não, 18. Especialização que eu mostrei em 17, terminou em 18. E aí, no meio de 18, eu já comecei a me movimentar, porque eu quero o melhor artigo. Que dia que eu entreguei o artigo? Dezembro de 2020. O último prazo, porque toda vez que eu sentava, cara, meu coração acelerava. Eu achava que eu tava
infartando, porque eu coloquei tanto peso naquele artigo que ferrou. No final das contas, eu escrevi um artigo que todo mundo escreve sobre ansiedade, super simples. Tipo, sério, eu escrevi ele uma semana, sentei, escrevi, mandei e acabou. Mas eu passei 1 ano e meio, toda vez que eu sentava para escrever, me dava tremedeira e tal, não sei o que. Teve uma vez que eu fui pro hospital, porque eu falei, não, eu tô passando mal, mas eu tava de verdade. Mas eu tô passando mal e tal, não sei o que, pra fugir ali do que eu tinha que lidar. Então, às vezes, a ansiedade, ela atrapalha nesse quesito. Uma coisa que eu costumo, né, dar de tarefa aí, exercício de respiração, porque se eu tô com a respiração mais ofegante, isso tende a piorar a minha ansiedade. Então, quanto mais eu hiperventilo, mais eu fico ansioso. Então, tô sentindo que eu tô ansioso, exercício de respiração, faz o que o Cleiton falou, levanta, vai dar uma volta, pega uma água, toca uma música no violão se você toca, né? Respira, né? Coloca o pé no chão e fala, não, pera, eu só tô aqui, né? Nós estamos aqui agora. Eu não, né? Não tem nenhum dinossauro querendo vir me pegar, né? É só alguma coisa que eu preciso entregar. E aí eu volto pro meu centro e consigo elaborar melhor. Entendeu? Entendi. Cleiton, como é que você lida quando você identifica dentro da tua equipe que determinada tarefa, determinado job está sendo procrastinado? Se é que você consegue fazer essa identificação. Como é que você lida para não, digamos assim, não piorar o cenário? Porque a gente falou aqui várias vezes, vou bater na tecla de novo, existem tarefas chatas que precisam ser feitas. Muitas vezes a gente procrastina sem querer, não intencionalmente. Você, enquanto gestor de equipe, que tem que lidar com um bando de tarefas, um bando de entregas, as pessoas passando tarefa de uma para outra e tal, etc. Como é que você lida quando você identifica que está acontecendo isso dentro de uma equipe, de um projeto, de um squad que você está gerindo? Eu trocaria o como eu lido por como eu tenho aprendido a lidar, né? Porque, na verdade, não tem ciência para isso, né? Mas eu sempre brinco assim que quando a gente começa a se envolver um pouco mais com terapia, né, agora eu vou puxar a sardinha, né, da minha terapeuta, eu já faço terapia há pelo menos alguns anos, né? Pelo menos desde 2015, 16, mais frequente. Então, assim, a gente começa a perceber que 90% das coisas que acontecem no nosso trabalho, eles começam dentro do nosso emocional, né? E que ele tem que ser lidado e tratado primeiro no emocional. Então, muitas vezes, quando tem uma tarefa que a gente já tem algum conhecimento de que aquela tarefa tem um prazo X para ser executado, e ela começa a não acontecer, amanhã vai. Não, hoje, depois do almoço, a gente fala, cara, não deu, embolou a agenda aqui, não deu. Então, assim, é muito comum, pelo menos na minha rotina, eu chamar aquele colega de equipe no privado e falar assim, cara, você está com alguma dificuldade, em que a gente pode te ajudar? Primeira coisa é identificar. Em geral, ele não vai assumir, porque, de novo, a gente vive num mundo que é uma vergonha dizer que eu não fiz o trabalho, que eu não fui o melhor do mundo. Aí, às vezes, você fala, cara, você está indo muito bem. Primeiro, você vai tentar motivar. Fala, cara, você está indo bem e tal. Tem algum rascunho que a gente possa ver? Tem algum caminho? E aí, se você percebe que, assim, aquela atividade não vai acontecer na mão daquela pessoa, eu geralmente faço isso. Cara, vai tomar um café. Não, vai ficar com a sua família hoje, amanhã a gente resolve isso. E como gerente de projetos que tem que entregar, imediatamente a gente vai ali, se for uma organização matricial, falar com o gerente de equipe, ou com uma pessoa que esteja acima, ou com um outro colega de equipe, para ceder alguém para executar aquela tarefa. Se a gente percebe que aquele colega realmente precisa respirar, que aquela tarefa até está... O que as pessoas não percebem é que aquela tarefa pode atrapalhar todo o projeto, todas as outras que estão encadeadas ali são importantes. Então, eu tenho essa tendência a procurar um gerente, um superior, para colaborar. E, de novo, a gente tem que tomar cuidado para não dedurar o colega. Não é essa a nossa função de gerente de projeto. Mas falar assim, cara, nós temos essa tarefa, o fulano está entregando muito bem essa, A, B, C e D, a tarefa tá sobrecarregada na lista do fulano, né? Aí a gente vai trazer um outro tipo de negociação para colaborar com aquela pessoa. E lembrando, né, gente, quando a gente fala de projetos, é todo mundo um time. Então, já aconteceu de eu colocar numa daily e falar assim, gente, essa tarefa aqui ainda não saiu. Quem pode colaborar? E aí a gente começa a compor com isso. Mas, de novo, estamos aprendendo, né? Show. Bacana isso que você falou de colaboração. Eu queria perguntar para a Sara até que ponto essa questão da colaboração pode ajudar uma pessoa a sair de um ciclo de procrastinação, assim, do olhar da psicologia.
Primeiro, a gente está num momento em que as pessoas são um pouco empáticas e rola muito essa. Eu já ouvi esse termo que eu achei interessante, a psicofobia. Né? Então, se a gente tem essa coisa muito, parece que é vergonhoso eu dizer que eu faço terapia, parece que é vergonhoso que eu estou passando por alguma dificuldade, né? Então, eu acho que pedir ajuda é motivo de vergonha, né, Sara? Exatamente. Então, eu não sei pedir ajuda, porque senão vão me zoar, né? Porque aí tem vão me zoar, vão achar que eu tô doido, vão me dispensar, né? Tem todas essas crenças que às vezes estão enraizadas aí com esse movimento. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar essa empatia, né? E falar, cara, eu também tô passando por isso, né? Às vezes partilhar mesmo o que você tá sentindo. Pô, às vezes eu também, né? Igual eu fiz agora, eu também partilhei com vocês uma coisa, né, que foi que eu sabia o que estava acontecendo, mas eu queria evitar ali, e eu sabia o que eu tinha que fazer, que é o pior de ser psicóloga, porque você já sabe o que você tem que fazer, mas aí você não faz, e aí você fica com mais raiva ainda, né? E aí passa às vezes pela minha cabeça, poxa, o que essas pessoas vão pensar de mim? Eu tô aqui falando sobre isso, mas é isso, a gente tá aberto a esses julgamentos, né? Então eu acho que o lance é estar aberto, falar mais sobre isso. Por isso que eu achei legal essa pauta de vocês e me chamarem também, né? Não chamar um coach aqui, por exemplo, desculpa, né? Para dar técnicas motivacionais e como vencer a procrastinação, 5 atitudes, né? 3 coisas para fazer. Isso ia. Deixe de ser um procrastinador em 10 dias, né? Exatamente. Então. Né? Então, compre o curso do Diogo Moreira de como não ser procrastinador em 10 passos. Pronto, né? Então, às vezes tem esse movimento de que às vezes tem um monte de gente querendo ensinar e pouca gente querendo ouvir mesmo, né? Então, às vezes a pessoa está passando por várias coisas ali que não sejam só a questão do trabalho, tem outras questões. Então, eu acho que se você tem um olhar, e aí, né, eu conheço o Cleiton e sei o quanto que ele prioriza isso na equipe dele, em todos os ambientes de trabalho dele, e isso ser uma coisa que, assim, coloca aí na pauta de vocês também uma aula sobre como o gerente de projetos pode elaborar melhor a equipe na gestão das emoções deles, né? Então, assim, é uma coisa que pode passar isso, porque às vezes a gente vai para o técnico e esquece do emocional. Então, eu acho que, por exemplo, um líder, e aí eu não sei, né? Não vejo só o líder daquela equipe, ele tem que estar um pouco mais aberto, né? E para tentar motivar essas pessoas para que elas permaneçam e façam as atividades dela, mas também olhar, pô, eu sei que hoje está difícil, eu sei que hoje está pesado, né? Eu sei que hoje está complicado aqui, mas bora. Às vezes a gente cai também no lance daquele cara que chega para colocar o nome dele no trabalho no final, né? Às vezes ele não está passando por nada, mas ele quer, às vezes, pegar a rabeira aí no quem está pegando. Mas eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pessoas que vão fingir que estão passando por algum tipo de problema para se beneficiar de algum cuidado e atenção ali da equipe. Mas eu acho que se a gente consegue fazer dentro da equipe essa ponte para se ajudar e falar, bora, gente, bora, time, bora junto, né? Que a gente consegue, sei lá, eu acho que é essa coisa meio do time de vôlei ali, né? Cada um tem a sua função e eles precisam se motivar e bora, galera, vamos junto e vamos sentar para falar coisas também que são diferentes. Então, acho que esse acolhimento, né? Essa empatia com a dor do outro que precisa ser disseminada no mundo. Eu acho que não é só e aí começa na sua empresa, começa na sua equipe, vai disseminando aí, para a gente olhar melhor para as nossas emoções, para a gente falar mais sobre isso, para a gente desmistificar essa coisa que é coisa de doido, é coisa de gente que não tem o que fazer, não, é importante a gente também parar de querer fugir das nossas emoções e aprender a gerenciar elas melhor, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Maravilha. Galera, 8 horas, passou voando hoje. Sério, tava muito legal o papo. Eu queria encerrar agradecendo de novo, Sara, assim, fantástico, aprendi demais, gostei demais do papo. Cleiton, parceria de sempre, muito obrigado.
Agradecer o Ramon, o pessoal do Instituto, de novo pelo convite. Foi uma honra para mim passar esse mês com vocês, esse mês de julho. Estou aqui, sempre que precisarem, me convocou, estou pronto. Estou aqui, estou na área. Sara, queria te agradecer pessoalmente. Foi muito bacana você ter dividido esse conhecimento com a gente. Queria que você dissesse algumas palavras finais aí para a nossa galera que está assistindo. Tivemos comentários lá no chat, foi bem bacana. Obrigado, só tenho a agradecer mesmo. Gente, foi muito legal. Muito obrigada novamente pelo convite. Estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem. E aí eu deixo com 2 dicas, né? Só para a gente, né, amarrar tudo. Primeiro, força de vontade é como unicórnios, tá? Não precisa, né? Não acredite nisso. Mais uma camiseta. Não acredite nisso, entendeu? Não precisa ter força de vontade para fazer as coisas que são chatas. 2, aprenda a lidar com as suas emoções, né? Tô ansioso, o que eu vou fazer com isso? Tô com raiva, o que eu vou fazer com isso? E isso faz parte do processo de autoconhecimento. E 3, ilhas de descanso, hábitos saudáveis, pontos chaves diários aí para que você procrastine menos, né? E no final de todos os 4, e não menos importante, faça o que tem que ser feito logo, se livre logo dessas atividades, para que elas não se tornem um problema maior mais para frente. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Cleiton, fantástico. Parabéns. Obrigado mesmo. Palavras finais suas aí, considerações finais? Mais uma vez agradecer ao Instituto pelo convite, pelas portas abertas, pela parceria. Como disse o Diogo, estamos juntos também, precisando é só chamar. Muito feliz com essa live, assim, por poder compartilhar um pouco disso que a gente traz no dia a dia, né? De saber que as nossas emoções também fazem parte da gestão de projetos, né? Da melhor gestão de projetos. E fiquei muito feliz do Instituto ter acolhido essa sugestão minha do Diogo, de trazer a Sara, da gente sair um pouco da nossa caixinha, e fiquei felizaço de vocês terem aceitado isso. Foi massa demais. Obrigado, Sara, pela parceria de sempre. E valeu, Diogão, Ramon, tamo junto. Boa noite pra galera aí. Valeu demais. Ramon, obrigado, cara. Fantástico. Tamo junto sempre.